Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de passadeira em crochê. Gente, olha a lindeza desse modelo, fácil, rápido e super econômico. Essa passadeira também dá para utilizar como trilho de mesa. Lembrando, gente, que aqui no canal já tem videoaula disponível do tapete menor desse modelo também, para vocês formarem aí um jogo de cozinha. Essa minha peça, ó, contando ali de uma pontinha do picô até chegar aqui na outra, ficou com 1,20 m de comprimento por 47 centímetros de largura. O tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. E para confeccionar essa peça, gente, eu utilizei 525 gramas de barbante. Isso mesmo, é uma peça bem econômica. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ativa o sino de notificação para você não perder nenhuma das novidades que eu postar por aqui. Bom, gente, para a videoaula de hoje eu vou utilizar o fio número 6 na cor laranja. Vou também utilizar o fio número 6 na cor crua. Vocês podem utilizar a marca de fio de sua preferência e as cores também. Para trabalhar com fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha tapeçaria para arremates. Vou iniciar a minha passadeira, gente, com fio na cor laranja. Vou vir aqui, ó, e vou fazer uma laçadinha. Essa laçadinha é o meu nozinho inicial, ó. Então, eu venho aqui e aperto esse nozinho. Esse nozinho, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total de 132 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 132 correntinhas, ó. Isabela, se eu quiser fazer a minha peça maior, se vocês quiserem fazer a peça de vocês maior, você pode aumentar de 5 em 5 correntes. A partir dessas 132 correntes, você vai aumentar de 5 em 5. E para diminuir da mesma forma, a partir dessas 132, você pode diminuir de 5 em 5 correntes também. Eu vou laçar o meu fio, eu não conto com essa argolinha que está na agulha, gente, ó. Eu conto com essa correntinha aqui, ó. Conto 1, 2, 3 e na quarta corrente de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo assim um ponto alto sobre cada correntinha dessa de base até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto, sobre cada correntinha de base. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Cheguei aqui no final, ó, fiz um ponto alto sobre a última correntinha de base. Nessa correntinha, gente, ó, nessa última corrente, a gente precisa ter um total de 7 pontos altos sobre essa mesma correntinha de base. Então, eu já fiz um ponto alto, vou laçar o meu fio, ó, vou vir na mesma correntinha, faço mais um ponto alto. Na mesma corrente, ó, mais um ponto alto. Ficou com um total de 3. 4. 5, 6 e agora, ó, 7 pontos altos. Então, agora, a gente tem um total de 7 pontos altos sobre essa mesma correntinha de base. Confiram aí a peça de vocês para que as próximas voltas elas deem certinho, gente, ó. Então, a gente ficou com um total de 7 pontos altos. Agora, aqui sobre a lateral da peça, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto alto sobre ele. Laço meu fio, venho no próximo ponto e vou seguir fazendo agora sobre essa lateral, ó,
ponto alto sobre cada ponto desse de base, da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Então, vamos seguir fazendo aqui por toda a lateral, ponto alto sobre cada ponto de base. Bom, gente, segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. A minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, ó, sobre o último ponto de base. Agora, gente, na curva da peça desse lado, a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos que a gente fez ali do outro lado também. Então, a gente precisa ficar, ó, com 7 pontos altos, igual a gente fez na curva da peça desse lado. Aqui, eu já fiz, ó, a gente tem um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado aqui. Aqui tem as correntes, né, para dar a altura de um ponto alto. E desse lado a gente tem um ponto alto também. Então, para ficar com um total de 7 pontos, a gente precisa fazer mais 5 pontos sobre esse mesmo pontinho de base. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no mesmo ponto e vou fazer uma sequência agora de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Então, eu vou fazer aqui uma marcação, gente, ó. Pra vocês verem melhor. Então, aqui na curva da peça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com essas correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ficamos com um total de 7. Então, eu venho aqui, ó, nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, fiquei com 7 pontos altos na curva da peça desse lado. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, gente, para o ponto ao lado. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado, ó. Então, agora, vamos conferir aqui a quantidade de pontos que a gente ficou nessa primeira volta da peça. Então, gente, fiz aqui a minha marcação, eu só afastei aqui um pouco para vocês verem que aqui é a curva da peça e aqui a lateral. Então, aqui na curva da peça, gente, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui, a gente ficou com 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês também podem amarrar um fiozinho, gente, para fazer a marcação. E aqui sobre a lateral da peça, tanto desse lado aqui, gente, como desse lado aqui, ficamos com um total de 128 pontos altos. Então, sobre cada uma dessas laterais, a gente tem um total de 128 pontos altos. Confiram aí a peça de vocês, porque como eu falei para vocês, se der errado, gente, nessa volta vai dar errado nas outras voltas também. Então, aqui, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Então, agora, aqui na lateral da peça, eu vou ficar com um total de 128 pontos altos novamente, contando com as 3 correntes iniciais. Vou trabalhar assim, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no último ponto alto aqui da lateral. Bom, gente, segui trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base por toda a lateral da minha peça, ó, até chegar aqui no último ponto alto da lateral, tá? Aqui a minha marcação. Então, eu fiquei com um total de 128 pontos altos. Agora, gente, aqui na curva da peça, onde a gente tinha aqueles 7 pontos altos, ó, eu vou laçar o meu fio no primeiro ponto alto daqueles 7. Eu vou vir aqui sobre esse ponto, vou fazer um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto, ó. Fiquei aqui com 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou trabalhar novamente 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó.
Vou fazer a minha marcação aqui também, gente, pra gente ver certinho a divisão, ó, da lateral da peça com a curva da peça também. Então, agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Fiquei agora com um total de 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Vou laçar o meu fio, no próximo ponto eu vou repetir aquela sequência, gente, de aumentos, ó. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio e aqui no último ponto, ó, da curva da peça, eu vou trabalhar um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, a gente tinha na carreira anterior um total de 7 pontos altos aqui na curva da peça. Nessa volta de número 2, a gente tem um total aqui de 13 pontos altos, ó. A gente trabalhou 3 pontos com aumento, 1 ponto sozinho e 3 pontos com aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Lembrando que tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir, ó, desse lado aqui também. E agora, gente, vamos iniciar trabalhando aqui, ó, sobre a lateral da nossa peça. Então, eu laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto, ó, da lateral, trabalho um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da lateral, ficando com um total de 128 pontos altos novamente aqui na lateral da peça. Tudo que eu fiz, ó, desse lado, eu repito desse lado aqui. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado aqui, a gente vai repetir aqui, gente, ó, desse lado também. Então, aqui a gente vai ficar com um total de 13 pontos altos aqui sobre a curva da peça, exatamente igual ficou aqui. Essa será a sequência da nossa volta de número 2. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça. A base da minha passadeira, ela tá ficando assim. Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, gente, ó, eu repeti desse lado aqui também. Eu vou fazer aqui a marcação para vocês verem bem certinho. Então, aqui, a gente ficou com um total de 13 pontos altos aqui sobre a curva da peça. E sobre as laterais, 128 pontos altos. Confiram aí a base da passadeira de vocês para ver se tá ficando certinho. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu vou cortar esse meu fio, gente, porque eu vou fazer a troca de cores. Bom, gente, cortei aqui o meu fio na cor laranja, porque eu vou fazer a troca de cores. Caso você não queira fazer a troca de cores, você não precisa cortar o seu fio, você vai continuar aqui, ó, fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, e agora eu vou seguir fazendo junto com vocês a sequência. Então, ó, 13 pontos altos na curva da peça desse lado, 13 pontos altos na curva da peça desse lado, e para cada lateral, 128 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, prendi com ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Agora, eu vou trabalhar com fio na cor crua. Ó. Vou vir aqui, bem onde eu cortei esse fio, gente, ó, e vou prender o meu fio na cor crua, fazendo aqui uma laçadinha, para facilitar o meu arremate. Então, essa laçadinha já será contada como uma corrente, faço 2 e 3. Esses 2 fios aqui, ó, eles ficam juntos para facilitar o arremate. Então, fiz as 3 correntes, agora eu laço meu fio, venho aqui no ponto ao lado e faço um
ponto alto, ó, em cima desse ponto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos altos. Observem que a gente tá trabalhando a partir do primeiro ponto da lateral da peça. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, pulo 1, 2 e sobre o terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Então, agora, gente, vamos ficando com grupinhos, ó, de 3 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. A gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a lateral da nossa peça. Bom, gente, fiz aqui os grupinhos de 3 pontos altos, ó, em toda a lateral da minha peça. Fiquei aqui com um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos. Então, trabalhei aqui até chegar no último ponto alto da lateral, ó. Fiz 2 correntes, vou laçar o meu fio. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, gente, ó. Deixa eu fazer a marcação aqui novamente. Vou vir aqui no primeiro ponto alto daqueles 13 pontos altos da curva, ó. Esse primeiro ponto, eu não trabalho sobre ele. Eu venho sobre o segundo ponto e faço um ponto alto. Laço no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, eu fiz um aumento, ó, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço o meu grupinho de 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo. Então, aqui, gente, eu vou fazer um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Ó, pula um ponto de base, vem no próximo. 2 pontos altos, 2 correntes. Laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. 2 pontos altos, 2 correntes. Laço meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e repito agora o meu grupinho de 2 pontos altos, ó. 2 correntes. Então, agora, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó, fazendo aqui toda a curva da peça. Sobre a lateral da peça, gente, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, eu vou laçar o meu fio, não trabalho sobre esse último ponto aqui da curva da peça, venho no primeiro ponto alto da lateral e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, 2 correntes. E agora, sobre a lateral da peça desse lado, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, aqui a gente também vai ficar com 6 grupinhos de 2 pontos altos. Porque vamos fazendo assim, ó, sempre pulando um ponto de base. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo essa sequência por toda a nossa volta. Eu vou contar essa volta com a volta de número 1 com a cor crua. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a sequência que eu passei para vocês. A minha peça, ela tá ficando assim. Tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também, ó. Então, eu fiquei com 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando apenas um ponto de base. Chegou aqui no final, ó, não trabalho sobre esse ponto. Agora, eu faço as minhas 2 correntinhas novamente. Vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar essa minha volta de número 1 com a cor crua. Para iniciar a volta de número 2, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto.
E agora, eu vou fazer mais 2 correntes que será de separação. Fiquei com um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito. Então, aqui, gente, vamos seguir fazendo por toda a lateral da peça, grupinhos de 3 pontos altos. Em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Por toda a lateral aqui da nossa peça. Quando chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu volto pra gente continuar. Bom, gente, finalizei aqui toda a lateral da minha peça, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, ó, da lateral da peça, fiz as minhas 2 correntes e aqui no último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu vou vir aqui no terceiro ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ele. Então, aqui eu fiquei com um intervalinho de ponto tela, exatamente igual ficou aqui no início, gente, ó. Então, tudo que a gente fizer nessa lateral aqui, a gente vai repetir nessa aqui também. E aqui na curva da peça, ó, fiz o meu ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir naquele primeiro grupinho aqui de 2 pontos altos, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui no próximo ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Fiz um aumento no último ponto desse grupinho. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo e repito. Um ponto alto no primeiro ponto, e aqui no último ponto, eu trabalho mais um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora dessa forma, gente, até chegar aqui, ó, nesse último grupinho de 2 pontos altos. Na carreira anterior, a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos, porque estamos trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Bom, gente, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos agora. Um aumento sobre o último ponto de cada um dos grupinhos. E aqui na lateral da peça, ó, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, no primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral, sobre o primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no primeiro grupinho aqui, ó, de 2 correntes, e vou trabalhar meus grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes, exatamente igual fizemos aqui. Então, tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral, ó. Iniciou aqui com ponto tela. Aqui no final, gente, ó, a gente vai fazer um ponto tela também, para ficar igual ficou aqui. E aqui, sobre a curva da peça, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos desse lado aqui. Então, essa será a nossa repetição da volta de número 2. Finalizei aqui toda a minha volta de número 2 com a cor crua. A minha peça, ela está ficando assim. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Agora, gente, ó, fiz as minhas 2 correntes. Vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar essa minha volta de número 2. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora eu fiquei com um grupinho, ó, de 3 pontos altos. 1, 2 correntes de separação, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho
de 3 pontos altos. Então, aqui, nessa lateral, vamos seguir fazendo, ó, grupinhos de 3 pontos altos sobre cada intervalo de 2 correntinhas. A diferença, gente, é que aqui, ó, na carreira anterior, a gente iniciou com ponto tela. Nessa carreira, na lateral, a gente inicia com um grupinho de 3 pontos altos. Então, vamos seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes da lateral da nossa peça. Chegando aqui no último grupinho, ó, no intervalo de ponto tela da lateral da peça, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, gente, eu faço 2 correntinhas novamente, laço meu fio, e nessa parte aqui, ó, dos aumentos, a gente vai seguir fazendo a repetição que a gente fez na carreira anterior. Então, ó, sobre o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Então, agora, eu fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto, um ponto alto sobre o segundo ponto, e aqui, ó, no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. 2 correntinhas, e agora, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, até chegar aqui no último grupinho da curva da peça. Vou ficar com um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos agora, porque seguimos trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Segui fazendo aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ficando com um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos agora. Para trabalhar sobre a lateral da peça, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio, venho nesse primeiro ponto alto da lateral, ó, e sobre esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, no intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos agora, para formar aqui um grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, sigo agora fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, por toda a lateral da minha peça. Então, tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral também. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Finalizei aqui toda a volta de número 3 com a cor crua, fazendo as mesmas repetições que eu passei para vocês. Então, agora, a gente tem 6 grupinhos de 4 pontos altos. Fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo para finalizar toda essa volta. Vou subir agora 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 correntes que serão de separação. Fiquei agora com um total de 5 correntinhas. Observem que agora, gente, aqui na lateral, uma carreira, ó, inicia com um grupinho de 3 pontos, uma com as 5 correntes, né? Que 3 é para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Uma com um grupinho de 3 pontos altos, essa aqui, ó, a gente fez 5 correntinhas. Laço, venho no intervalo de 2 correntes e faço meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, vamos seguir fazendo essa repetição por toda a lateral da nossa peça, ó. Grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas por toda a lateral da peça. Na primeira volta que a gente fez, ó, a gente iniciou aqui a lateral da peça com um grupinho de 3 pontos altos. Na segunda volta, a gente já iniciou com um intervalo de ponto tela, ó. Na próxima, um grupinho de 3 pontos altos. Nessa, um intervalo de ponto tela. E assim, gente, a gente vai seguir fazendo por toda a lateral da peça. Então, uma volta começa com o grupinho de 3 pontos, uma com ponto tela. Grupinho de 3 pontos, uma com ponto tela. Da mesma forma que eu vinha fazendo
junto com vocês. E aqui sobre a curva da peça, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição. Então, a gente vai seguir fazendo um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. A gente precisa fazer, eu vou fazer aqui, gente, ó, mas se vocês quiserem fazer com mais voltas, vocês podem fazer também. Eu vou fazer aqui um total de 8 voltas com a cor crua, contando a partir dessa primeira volta que a gente fez. Então, eu vou fazer um total de 8 voltas. Isabela, quero fazer mais voltas com a cor crua. Vocês podem fazer, que quando chegar na parte do bico, gente, eu vou ensinar para vocês certinho como fazer para dar certo o bico de acabamento em qualquer tamanho de peça que vocês estejam fazendo. Então, ó, a mesma repetição que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fizer na lateral, ó, desse lado, a gente repete desse lado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, ou vocês podem me deixar aqui abaixo nos comentários também. Eu vou seguir fazendo essa mesma repetição até ter um total de 8 voltas, contando com essa primeira volta que a gente fez na cor crua e volto para dar sequência. A carreira de número 8, a volta de número 8, gente, a gente vai ter um total aqui na curva da peça de 6 grupinhos de 9 pontos altos. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça, fiquei com um total de 8 voltas agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas com a cor crua. Aqui na parte da curva da peça, ficamos com um total de 6 grupinhos de 9 pontos altos agora, porque seguimos trabalhando um aumento em cada grupinho desses, ó. Um aumento no último ponto de cada grupinho, da mesma forma que eu passei para vocês. Aqui na lateral, ó, também fomos intercalando, né, da mesma maneira que eu passei para vocês. Uma carreira, né, uma volta iniciou com um grupinho de 3 pontos, a próxima com ponto tela. Uma com um grupinho de 3 pontos e a próxima com o ponto tela. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma, gente. Olha que lindeza. Agora, eu vou fazer a troca de cores. Então, aqui eu já cortei o meu fio, mas caso você não queira fazer de outras cores, né, você não precisa cortar o seu fio. Isabela, quero fazer mais carreiras com a cor crua. Vocês podem seguir fazendo essa mesma repetição. Então, gente, contando a partir da primeira volta, ó, a gente fez 2 carreiras com a cor, 2 voltas, né, com a cor laranja e 8 voltas com a cor crua. Então, ficamos com um total de 10 voltas, contando a partir dessa primeira volta que a gente fez. Peguei aqui agora o meu fio na cor laranja. Eu vou vir bem aqui, gente, ó, onde eu cortei esse fio na cor crua, vou vir bem aqui nesse intervalo e vou prender o meu fio na cor laranja, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e 2. Então, esses fios, ó, esses 2 fios, eles ficam juntos e facilita na hora do arremate. Venho no intervalo de 2 correntes e aqui eu vou seguir a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença agora, gente, é que a gente tá trabalhando com o fio na cor laranja. Ó, 2 correntes, fiz as minhas 3 correntes, que deu a altura de um ponto alto, e no intervalo de 2 correntinhas, eu trabalhei 2 pontos altos. Venho aqui no intervalo de 2 correntes e trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, é a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Quando chegar na parte da curva da peça, ó, quando chegar aqui na curva da peça, vamos seguir fazendo a mesma repetição, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. A diferença dessa volta de número 11 é a troca de cores. Eu queria iniciar aqui com vocês para vocês verem como eu faço a troca de cores. Quando eu finalizar essa volta de número 11, eu vou fazer mais uma volta exatamente igual com a cor crua. Então, a volta de número 11 eu vou fazer, né, iniciei aqui com a cor laranja, vou concluir toda essa volta com a cor laranja, vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma volta exatamente igual com a cor crua. Então, ficamos assim, vamos ficar com um total de 12 voltas, ó. Essa é a volta de número 11 e a volta de número 12 vamos fazer na cor crua e eu volto pra gente dar continuidade. Gente, adiantei aqui a minha peça, então eu segui fazendo a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Fiz a minha volta de número 11 com a cor laranja, cortei o meu fio e fiz a volta de número 12 com a cor crua, seguindo a mesma repetição que a gente vinha
trabalhando nas carreiras anteriores, ó. Então, aqui na lateral, continua com aquela sequência. Uma carreira a gente iniciou com um grupinho de 3 pontos, a próxima com um ponto tela e assim por diante, ó. Então, aqui na parte dos aumentos, a gente continua fazendo um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando no final, gente, eu cortei o meu fio, porque agora, aqui no final, ó, eu cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores novamente, vou trabalhar todo o bico de acabamento com a cor laranja. Então, vocês podem ir agora em qualquer um dos lados, eu vou pegar o meu fio na cor laranja, ponto muito apertado, você pode fazer a troca de agulhas e trabalhar com a agulha número 4. Se você tem um ponto folgado, você pode trabalhar com a agulha número 3 para regular a tensão do seu ponto. Isabela, quero fazer mais voltas antes de iniciar o bico do acabamento. Pode continuar fazendo essa sequência pela quantidade de voltas que vocês preferirem. Então, cortei aqui o meu fio, vou pegar agora o fio na cor laranja. Peguei aqui o meu fio na cor laranja, agora vocês podem ir em qualquer um dos lados, gente, ó. Eu vou iniciar aqui nesses pontos altos, ó. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e vou prender o meu fio na cor laranja, fazendo aqui, ó, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e duas para ficar com um total de 3 correntes e da altura de um ponto alto. Eu já vou arrematando esse fio, gente, ó. Laço meu fio, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo a sequência aqui, ó, de ponto alto. Vou fazer os pontos altos sobre cada ponto de base até chegar aqui no último ponto alto, onde eu vou fazer o aumento exatamente igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Só vai ter uma diferença agora, gente, ó. Eu vou mostrar certinho pra vocês. Chegando aqui, ó, no último ponto desse grupinho, eu trabalho um aumento. São 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, nessa volta, eu vou fazer ponto alto sobre toda a base da minha peça, ó. Então, no intervalo de 2 correntes, eu não vou trabalhar 2 correntes agora, eu vou fazer 2 pontos altos sobre o intervalo de 2 correntinhas. E aqui, sobre os pontos altos, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, essa volta aqui, com a cor laranja, que é a volta de número 13, a gente vai seguir fazendo dessa forma, ó. A gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base e vamos seguir fazendo a sequência dos aumentos. Então, para cada grupinho desse, a gente vai seguir fazendo o aumento no último ponto, exatamente igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Ó, igual a gente fez aqui. E nos intervalos agora de 2 correntinhas, para cada intervalo desse de 2 correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Quando chegar aqui na lateral da peça, ó, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 pontos altos e sobre os grupinhos de 3 pontos altos, a gente faz ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a sequência dessa volta de número 13. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta fazendo a minha sequência de pontos altos. Aqui na lateral da peça, ó, eu segui fazendo ponto alto nos intervalos de 2 correntes e sobre o ponto alto, um ponto alto nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos e sobre os pontos altos, ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no final, eu vou prender aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou vir no ponto alto aqui ao lado, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto, ó. Fiz um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, gente, eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Essa volta, a gente precisa ter um total de argolinhas como essa, que seja
de 3 em 3, para o desenho das próximas voltas dar certinho. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, essa volta a gente precisa ter um total de argolinhas dessa que seja de 3 em 3 para nossa peça dar certinho. Observem que aqui, gente, ó, nessa primeira argolinha, eu vou tirar como base essa parte aqui, ó, da curva da peça. Então, aqui na parte da curva da peça, eu vou tirar como base, ó, esse desenho e esse desenho aqui. Então, a primeira argolinha aqui, rente com esse desenho, eu pulei 4 pontos de base e prendi com um ponto baixo no 5º ponto. Os demais pontos aqui, ó, de toda a curva da peça, eu vou fazer dessa forma aqui, gente, ó, pulando apenas 3 pontos e prendendo com um ponto baixo no 4º ponto de base. Quando chegar aqui, ó, nesse último desenho, a última argolinha que eu vou fazer aqui desse desenho, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui, pulando 4 pontos de base e prendendo no 5º ponto. Quando chegar aqui na lateral da peça, eu vou fazer dessa mesma forma. Eu vou fazer as argolinhas sempre de 5 correntinhas, mas aqui sobre a lateral da peça, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó, eu vou pular 4 pontos altos e prender com um ponto baixo no 5º ponto. Caso vocês estejam fazendo a peça de vocês e pulando assim, ó, os 4 pontos altos e prendendo no 5º ponto na peça inteira, e vocês virem que a peça de vocês não vai ficar embabadada nem repuxada, vocês podem fazer dessa forma. Se vocês virem que pulando aqui, ó, só 3 pontos de base e prendendo com um ponto baixo no 4º ponto de base, dando a volta em toda a peça, então vocês também podem fazer. O importante, gente, é que a gente consiga fazer aqui, ó, que tenha o padrão desse bico de acabamento é que seja de 3 em 3 argolinhas para o bico dar certo. Então, se vocês precisarem fazer alguma adaptação, vocês podem fazer. Aqui, para o tamanho da peça que eu tô fazendo junto com vocês, na lateral, eu vou pular 4 pontos de base e prender com um ponto baixo no 5º. E aqui na curva da peça, eu vou fazer da forma que eu passei para vocês. Então, na curva da peça, eu vou pular 3 pontos e prender com um ponto baixo no 4º ponto. No último intervalo aqui, ó, a última argolinha e a primeira argolinha de quando inicia a parte da curva da peça e a última argolinha, eu vou fazer exatamente igual eu vou fazer aqui na lateral, pulando 4 pontos e prendendo com um ponto baixo no 5º. Tudo que a gente fizer na parte oval, ó, gente, na parte da curva desse lado, a gente vai repetir do outro lado também. Então, essa será a nossa sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as argolinhas, dando a volta em toda a minha peça. Então, aqui, a primeira argolinha, eu pulei 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto de base eu prendi com um ponto baixo. As demais argolinhas aqui, ó, da curva da peça, eu fiz aquela sequência que eu passei para vocês, pulando 3 pontos e prendendo com um ponto baixo no 4º ponto de base. Quando chegou aqui, gente, ó, no último desenho, essa argolinha eu pulei 5, ó, 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto de base eu prendi com um ponto baixo. E aqui na lateral da peça eu segui fazendo dessa forma, ó, pulando 4 pontos de base e no 5º ponto prendendo com um ponto baixo por toda a lateral da minha peça. Por quê? Para minha tensão de pontos, se aqui, gente, ó, na lateral da peça eu fizer pulando apenas 3 pontos de base prendendo no 4º ponto alto, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, se você está fazendo dessa forma aqui, ó, pulando 3 pontos de base, prendendo com um ponto baixo no 4º ponto alto, dando a volta em toda a sua peça, e você vê que a sua peça não vai ficar embabadada nem repuxada, então você pode seguir fazendo dessa forma. Para minha tensão de pontos, eu precisei fazer assim. Então, tudo que eu fiz, ó, nessa lateral aqui, eu repeti nessa lateral também. Tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti do outro lado também. Então, o importante é que a gente tenha uma quantidade de argolinhas dessa, ó, que seja de 3 em 3. Isabela, e se eu quiser fazer uma argolinha pulando com 4 pontos de base, prendendo no 5º ponto, a próxima eu pulando apenas 3 e intercalando? Vocês também podem, gente. Vai ser aí de acordo com a sua tensão de pontos. O importante é que esteja de 3 em 3 argolinhas para dar certinho o desenho do nosso ponto. Então, chegando aqui no final, ó,
Eu prendi com um ponto baixo aqui, ó, no quinto ponto de base e sobrou, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui foi onde eu iniciei, ó. Então, se eu contar aqui, tem 5 pontos. Isabela, vai dar certo a minha peça se tiver 5 pontos? Ou se tivesse apenas 3 pontos, não tivesse os 4 pontos altos? Sim, gente, dá certo sim. Então, vocês podem fazer aí essas adaptações, caso seja necessário. Então, ó, eu vou fazer 2 correntinhas apenas, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei, nesse ponto baixo, ó, eu vou pegar essas 2 laçadinhas e vou fazer agora um ponto alto. Para que essa argolinha, a gente já fique aqui, ó, no meio da argolinha para iniciar a outra volta. Então, lembrando novamente, eu quero lembrar bastante aqui, gente, ó, que para dar certo esse bico de acabamento, precisa ter de 3 em 3 argolinhas dessa, independente do tamanho que vocês tiverem fazendo. Agora, ó, a gente tá bem no meio aqui dessa argolinha, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui na próxima argolinha e vou fazer uma sequência agora, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma sequência de 9 pontos altos, ó. 6, 7, 8 e 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz os meus 9 pontos altos, agora eu vou vir aqui na próxima argolinha e vou prender com um ponto baixo, ó. Ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, na próxima argola, eu vou fazer agora a sequência de 9 pontos altos novamente, ó, para ficar exatamente igual, ficou aqui. Laço meu fio, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Venho na próxima argola, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa sequência, gente, ó. Em uma argolinha, a gente faz um grupinho de 9 pontos altos. Na próxima, prende com um ponto baixo. 5 correntes, prende com um ponto baixo. Na próxima, o grupinho de 9 pontos altos. Isabela, posso fazer mais pontos altos aqui sobre essa argolinha ou menos ponto alto? Se o seu ponto for um ponto mais folgado, gente, vocês precisarem fazer apenas 8 pontos altos, vocês podem fazer também. Vocês podem ir adaptando aí de acordo com a sua tensão de pontos. Caso seu ponto seja um ponto muito apertado e você precise fazer mais pontos altos aqui, podem fazer também, que vai dar certinho. Então, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim por toda a volta. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça e olha a lindeza que está ficando essa passadeira, gente. Então, tá ficando dessa forma. Cheguei aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de 9 pontos altos. Agora, eu fiz 2 correntinhas apenas. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, onde eu iniciei com aquele ponto baixo, gente, ó, pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, do ponto. E vou fazer aqui um ponto alto em cima desse ponto baixo. Pra que a gente fique aqui, ó, bem no meio dessa argolinha aqui, ó, ficando assim. Agora, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ficou dessa forma. Fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui naqueles 9 pontos altos que a gente fez. Então, gente, aqui, ó, entre um grupinho de 9 pontos altos e outro, a gente ficou com a argolinha de 5 correntinhas. Vou vir aqui naquele primeiro ponto dos 9, ó, e vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas 2 laçadinhas e vou fazer um ponto baixo. Então, eu formei aqui um ponto picô. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas do pezinho do ponto,
um ponto baixo para formar um ponto picô. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas, um ponto picô. Venho no próximo ponto de base, um ponto alto e um ponto picô. Os pontos picô sempre com 3 correntinhas. Ó, laço, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço meu ponto picô. Venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, trabalho meu ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo. Vou ficar com um total, gente, de 9 pontos altos e 8 pontos picô. Porque o último ponto alto, a gente não trabalha ponto picô sobre ele, ó. Então, vou vir aqui, um ponto alto, 3 correntes. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. E agora, sobre o último ponto, eu faço um ponto alto apenas. Venho na argolinha aqui, ó, que a gente fez, e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui ficou dessa forma, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picô e 9 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui no próximo grupinho de 9 pontos e vou fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Então, um ponto alto, 3 correntinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo e repito. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto picô. Então, vou fazer aqui a minha sequência de 9 pontos altos com 8 pontos picô. Fiz aqui a minha sequência de 9 pontos altos com 8 pontos picô, venho aqui na argolinha, ó, e prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça, ó. Vai ficando assim. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando dessa forma. Olha a lindeza desse bico de acabamento, gente. E é um bico fácil, rápido e super econômico. Chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, sem fazer o ponto picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu iniciei com aquele ponto baixo, vou pegar essas duas laçadinhas aqui e vou prender o meu fio, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Para fazer o arremate, gente, eu vou utilizar agulha de tapeçaria. Mas, caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, vocês também podem fazer o arremate com a própria agulha de crochê. Então, ó, eu vou vir aqui e vou esconder esse fio por entre os pontos. É bem fácil, rápido, esse arremate e fica bem bonito também. Ó, então, eu vou fazendo dessa forma, gente, ó. Lembram daqueles dois fios que eu falei pra vocês? Ficavam junto pra facilitar. Aqui, ó, eu vou cortar esse fio. Aqueles dois fios que eu falava pra vocês, ó, gente, esses dois fios vão ficar juntos pra facilitar o arremate, ó. Vou mostrar aqui certinho pra vocês. Então, gente, esses fios, ó, que ficavam juntos pra facilitar o arremate, eu venho aqui e faço 2 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto. O segundo nozinho, ó, eu aperto bem. Agora, eu corto a ponta desses fios e passo um pinguinho de cola para o arremate. Então, é assim que eu faço o arremate das minhas peças, ó. E esse aqui eu vou escondendo ele por entre os pontos com agulha de tapeçaria. Bom, gente, a minha peça ficou assim, super linda, modelo fácil, rápido, econômico. Deixa eu tentar mostrar aqui toda a passadeira pra vocês, ó. Vocês vêm aqui, dá uma arrumadinha no bico, mas fica super certinho esse bico de acabamento, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se você gostou desse vídeo,
clica no gostei. Se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder nenhuma das novidades que eu postar por aqui. Compartilha também o link dessa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas consigam ver essa videoaula, né, e fazer esse modelinho lindo também. Já tem videoaula disponível aqui no canal do tapete, gente, para vocês formarem aí um jogo de cozinha. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.